Bem, meus amigos, vou dando aqui meu boa tarde para todos vocês. Boa noite, né? 6h09, faltando um minutinho para as 6h10, já é boa noite. Hoje, dia 26 de novembro de 2021, é a penúltima, não, é a última sexta-feira do mês de novembro. E a penúltima reunião nossa, porque a nossa última reunião de sexta-feira vai ser dia 3. Hoje é a penúltima aula do nosso curso das parábolas dos trabalhadores, da parábola dos trabalhadores da vinha, né, das parábolas de Jesus de 2021. E vamos ver se nós conseguimos encerrar essa parábola dos trabalhadores. Mas vamos que vamos, está na nossa hora. Então eu vou, nesse momento em que estamos nos preparando para mais uma aula desse tema maravilhoso que são as parábolas de Jesus, lembrando a todos que é desse livro que nós tiramos os nossos estudos, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, um livro publicado pela editora Clarim. Na sexta-feira, a gente estuda a primeira parte do livro, que são as parábolas. E na quinta-feira, nesse mesmo horário, nós estudamos os ensinos de Jesus, que fica na segunda parte. E quem dá esse curso é a Denise, dos ensinos de Jesus da quinta-feira, né? Então, para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir ao Menezes para fazer a nossa prece de abertura. Menezes, por favor. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, e a você, querida Mãe Maria de Nazaré, a todos os amigos da espiritualidade, que abrir a nossa mente para mais um estudo das parábolas do Mestre, que tanto nos orientou, falava tanto através das parábolas para nos orientar os nossos caminhos, e até hoje ainda não conseguimos seguir o caminho certo por não compreender ou por não se fazer de compreendido pelos ensinamentos do Mestre. Ele dizia sempre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E para chegarmos ao Pai, temos que entender os seus ensinamentos, que ele falava através de parábolas. E hoje nós podemos entender mais ainda, porque tem mais pessoas que participam desses ensinamentos para nos orientar. Ó Mestre Jesus, obrigado por nos dar essa luz desse caminho, por nos dar o caminho certo, para que possamos não pegar as pedras e atirar para os lados, mas que possamos juntá-las para construir um bom futuro do nosso caminho, do nosso progresso espiritual. Ficai conosco, Senhor, sempre, na tua graça. Graças a Deus. Obrigado, Menezes. Queria lembrar a todos que hoje nós vamos usar 3 livros aqui que eu esqueci de falar para vocês. Um é o Evangelho, né? Que eu sempre uso a Bíblia. O outro é o Evangelho segundo o Espiritismo, Pão Nosso e Vinha de Luz, tá? Quem tiver aí, a Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo, Pão Nosso e Vinha de Luz. Então, quem puder pegar aí o Pão Nosso e o Vinha de Luz, mais o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia. Eu esqueci de avisar com antecedência. Então, vou repetir aqui, né? Pão Nosso, Vinha de Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia.
Eu vou aqui repetir um pedacinho da aula passada, só para a gente poder acompanhar. Peguem aí o Pão Nosso, no capítulo 29, e depois deixa marcado no capítulo 29, tá? Não desmarca, não, que eu vou fazer um pequeno retrospecto da aula passada. Então, vocês, depois que a gente terminar de ler, vocês deixem aí aberto. Aqui, no livro do Caetano... Antes de começar, desculpe te interromper, o Linha de Luz é qual item? Porque aí eu tenho ele no computador, eu preciso abrir aqui. Linha de Luz é capítulo 74. Ok. 74. Agora, então todo mundo deixa aí os livros aí. E quando eu terminar de ler esse pedacinho do Pão Nosso, vocês não fechem não, tá? Bota um marcador, porque depois a gente vai voltar a esse Pão Nosso. Aqui no livro do Caibar, primeiro tem a parábola da vinha, né? A primeira página do livro do Caibar é a parábola dos trabalhadores da vinha, que eu não vou ler novamente, porque ela é muito grande. Aí logo depois, nós já tínhamos feito essa leitura semana passada, mas eu vou lê-la novamente. São 3 parágrafos pequenos, só para a gente relembrar o tema, que diz assim: as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por estes característicos, tá? Por estes característicos, que são justamente a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único fito, sua única aspiração é receber o salário. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Há os escravos do dinheiro e há o operário do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes, destacam-se sempre o operário e o mercenário. O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Então, olha o que ele está dizendo aqui, que o materialismo e a materialidade, a ganância, né, do ouro. Quando ele fala ganância do ouro, vamos colocar hoje, trazendo para o nosso momento, é aquele desejo de ter mais bens. Olha hoje aí a Black Friday. Né? Olha a Black Friday. Então, a ganância do ouro, né? O poder, as questões da materialidade, essa coisa toda. Então, ele diz aqui, arranjaram, na época em que nos achamos, mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Então, ele está dizendo que o materialismo e a materialidade faz escravos. Percebeu? O materialismo e a materialidade, a ganância do ouro, arranjaram, na época em que nos achamos, e olha que esse livro foi publicado em 1928. Em 28 ele diz isso, que o
materialismo fez mais escravos que a vinha fez obreiros. E nós estamos em 2021 e podemos dizer que o materialismo e a materialidade, né, arranjaram mais escravos do que a vinha arranjou obreiros. Então, tem mais gente preso às questões materiais do que a vinha do Senhor tem gente trabalhando. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Porque a maioria está lá, como escravo na seara do materialismo e da materialidade. Enquanto a seara do Senhor tem pouca gente trabalhando. Aí, na semana passada, eu pedi a vocês que abrissem o livro Pão Nosso no capítulo 29, lembra? Aí eu falei, abram aí o Pão Nosso no capítulo 29. E ao abrir o Pão Nosso no capítulo 29, o título era A Vinha. Eu li apenas 2 parágrafos. E depois que eu li esses 2 parágrafos, né, nós fizemos uma série de considerações. Então, vamos lá. A vinha. Aí tem a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 4. Aí começa assim as palavras de Emmanuel. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando, quer dizer, nadando ao léu, na imensidade universal. Então, ele está chamando a atenção. Ninguém poderá pensar, quer dizer, não fiquem imaginando num planeta Terra cheio de belezas e possibilidades, mas vogando, navegando, flutuando ao léu na imensidade universal. E aí ele diz um outro parágrafo, uma coisa importantíssima. O planeta Terra não é um barco desgovernado. Barco desgovernado é aquele barco que o capitão foi embora e deixou o barco lá. Percebeu? O capitão viu que o barco ia a pique e saiu primeiro e deixou todo mundo para lá. O capitão desistiu do comando e deixou para lá e foi embora. Então ele está dizendo, o planeta Terra não é um barco desgovernado. Aí, o que eu não vou ler novamente, é só para relembrar, nós lemos aqui na Revista Espírita de 1868, nós lemos no mês de fevereiro, né, da Revista Espírita de fevereiro de 1868, as instruções dos Espíritos falando sobre os Messias do Espiritismo, tá? Falando também sobre o Cristo, os Cristos e sobre Jesus. Agora, nós vamos dar a continuidade aqui, falando sobre essa questão. Porque aí eu disse assim, vou agora pedir a vocês para abrirem o Evangelho, a Bíblia, em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 28. Só para a gente relembrar o assunto que a gente seguia. Tá? Eu estou dando uma volta para a gente lembrar bem o que a gente está conversando. E Mateus, que é o primeiro evangelista do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 23, diz assim, a tempestade acalmada. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Quer dizer, após Jesus entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, dormia.
Aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, estamos perecendo. Ele, Jesus, lhes diz: por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Ele foi firme. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e houve grande calmaria. Maravilharam-se os homens, dizendo: que tipo de homem é este que tanto os ventos, né? Que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem. Estão lembrando disso? Muito bem. Então, fica bem claro aqui, quando nós lemos essa passagem da tempestade acalmada, que Jesus, o nosso mestre, aquele Cristo que veio à Terra, decidiu entrar primeiro no barco. Nota-se pela leitura que o barco, se ele foi o primeiro a entrar, o barco estava vazio. O barco, lembrando sempre disso, os ensinos de Jesus são cheios de simbolismos. Como diz Emmanuel aqui, ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta Terra não é um barco desgovernado. Então, Emmanuel já colocou aqui: terra é o barco. A terra é como se fosse um barco. Jesus foi o primeiro a entrar no barco e os seus discípulos o seguiram. Ele decidiu, ele tomou a decisão de entrar primeiro. Então, Jesus é o Cristo que organizou, usar uma palavra aqui, né? A construção, a formação desse barco. E, juntamente com outros cristãos. Emmanuel, se eu não me engano, no livro Boa Nova, ele conta, né, que depois eu acho que o Boa Nova, que esses cristos só se reuniram 2 vezes. Lembra que eu falei isso para vocês? A primeira vez, quando eles estavam planejando a formação do planeta. A segunda vez, quando eles estavam planejando a vinda de Jesus. Muito tempo depois. Não é? Porque a primeira reunião para planejar a formação do planeta. Quanto tempo levou desde esse planejamento até a vinda de Jesus? Quase 5 bilhões de anos. Dos primeiros, vamos dizer assim, das pranchetas até Jesus vir, levou muito tempo. E dizem que só 2 vezes eles se reuniram. Esse Boa Nova ou A Caminho da Luz. Mas é um desses 2 livros, depois eu vou colocar. Né? Só para quem souber lembrar aí, só para confirmar o livro qual é. Mas tem essa informação, que eles só se viram aí. Então, Jesus é o Cristo que dirige o nosso planeta. Ele, Jesus, foi o Cristo que dirigiu esse barco. Porque Emmanuel disse que o planeta Terra é como um barco. Né? O Cristo formou esse orbe, atendendo à vontade do Senhor. Ele foi convocado pelo Senhor para planejar, organizar esse orbe. Então, com outros cristos, ele começou a planejar e a formar esse orbe.
Assim, nós poderíamos dizer que ele entrou primeiro nesse barco. Presidiu a formação da nau Terra, não é? Que o nome que foi dado, né? Então, ele presidiu a formação dessa nau. E seus companheiros e nós, mais tarde, quando essa nau estava pronta, os seguimos. Ele primeiro entrou nesse barco. Ele primeiro abraçou esse projeto, o projeto Terra. Ele que primeiro abraçou esse projeto. E deu vida a esse projeto. Quando o planeta estava pronto, começou a receber as primeiras vidas orgânicas, primeiras vegetais, foi assim. Depois, os animais. E lá, quando tudo estava equilibrado, veio o homem. Seguimos Jesus neste barco. Mas quando nós chegamos, ele já tinha feito, junto com os outros cristos, tudo. Já tinha deixado o barco uma maravilha. Não havia mais os grandes animais. Tudo preparadinho. Nós não poderíamos conviver nesse planeta com dinossauros, não é verdade? Não poderíamos. Então, a fase desses grandes animais já tinha passado. Já tinha passado. Os animais que habitavam aqui, que eram de grandes tamanhos, já podiam ser enfrentados pelos homens. Já podiam. Eram os grandes mamutes. Mas os homens, no coletivo, caçavam esses animais. A atmosfera já estava legal, porque lá no início, quando o planeta começou a tomar forma, que os primeiros vegetais surgiram, a atmosfera não era adequada à existência do homem. Adequado. Então ele preparou o barco, colocou até o tapete vermelho. E aí nós chegamos, seguindo o mestre, que entrou no barco primeiro. Então, a partir do momento que ele deixou o barco prontinho, nós começamos a encarnar, né? A encarnar, e aí começamos a navegar nesse barco, porque o barco estava pronto. Então, o mestre foi o primeiro a entrar nesse barco chamado Terra. Não só foi o primeiro a entrar, ele o projetou. E por isso que Emmanuel diz, o planeta não é um barco desgovernado. Não é, né? Só que quando esse barco começa a navegar, o capitão está lá, no barco. Nós o seguimos, entramos no barco também. E o barco sai a navegar pelo oceano, né? Pelos mares. Mas a gente está sabendo que não existe oceano que de vez em quando não apresente uma tempestade, não é verdade? Todo oceano tem suas tempestades. E os navios, por mais poderosos que sejam, sofrem as tempestades. O Titanic, que era o navio para não naufragar, naufragou, não foi?
Foi construído para não afundar. Afundou na primeira viagem. Um navio construído com essa ideia. Esse não afunda. Tanto era, isso era verdade, que não colocaram o número de salva-vidas suficiente para todo mundo. Não é? Eles tinham tanta certeza que ele não afundava que eles não colocaram salva-vidas em aquelas embarcações, né, para ajudar escalés, né? Não colocaram em número suficiente. O que aconteceu? Ele afundou e muita gente morreu, porque não tinha para todo mundo. Então, todo navio enfrenta tempestades. Todo navio, né? Gente, nós vivemos no nosso barco no mar da vida. Não é verdade? Nós atravessamos o mar da vida. O mar da vida corporal. Nós encarnamos. Estamos no mar da vida corporal. E a gente sabe que, estando aqui nesse mar da vida, nós vamos encontrar vicissitudes, dificuldades. De vez em quando vai cair uma tempestade, uma chuva forte, vão acontecer raios e trovões, não é? Nós vamos ter que enfrentar isso. O barco, esse barco aqui do Evangelho, né? Em Mateus, quando narra, ele diz assim, ó: e eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Então, nós estamos no meio de muitas tempestades ao longo das reencarnações, e às vezes as ondas vêm muito altas, né? Nos ameaçam, nos assustam, e aí bate o desespero. Como bateu nos discípulos de Jesus, quando a onda cobriu o barco, eles ficaram desesperados, achando que iam morrer, e procuraram o mestre, né? E a gente fica naquela, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, lendo aqui a história do Evangelho, o que aconteceu com Jesus quando ele entrou no barco? Uma coisa muito interessante está aqui, ó. Ele, porém, dormia. Jesus entrou no barco, procurou um cantinho lá no barco, sentou e dormiu. Sentou e dormiu. E os discípulos ficaram no barco. Ficou tudo escuro, surgiram nuvens escuras. De vez em quando, no mar da vida, você olha para o céu e diz, meu Deus do céu, quanta nuvem escura. Prenúncio de tempestade. Às vezes a gente não vê na nossa vida formando-se umas nuvens escuras. E a gente assim, nossa, se cair a água que está prometendo, vai ser dilúvio. Né? A gente fica, aí a gente começa a entrar em prece. Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu estou olhando para o horizonte, estou vendo essas nuvens escuras, problema à vista. Aí a gente começa a rezar, pedir ajuda, né? Senhor, ajuda. Foi o que os discípulos fizeram. Foram correndo acordar o mestre. A gente também. Quando a gente vê a sombra acontecer, a gente começa a se assustar e começa a entrar em prece. Ai, meu Deus, me ajuda. Não deixa essa água toda cair, não. A gente faz assim também. E o mestre, o que fez? Está lá dormindo no cantinho do barco. O que será que os discípulos pensaram? Ah, peraí. Ele entrou no barco e foi dormir. Poxa, por que ele foi dormir e continuou dormindo? Porque se eles não acordassem ele continuava dormindo. Por que ele está dormindo durante a tempestade? Com certeza eles pensaram.
Aí é o tal do simbolismo, não é levar ao pé da letra. Jesus entrou no barco e caiu no ronco. Todos os ensinos de Jesus têm um simbolismo. E aí eu vou lembrar aqui, quando eu falei da nuvem, que ficou tudo preto, a Senira Pinto tem um livro chamado Levanta-te Anda. O primeiro capítulo do livro chama-se Exortação. Ela diz assim: basta que a gente olhe para o céu e se a gente vê uma nuvem levemente cinza, bem longe do horizonte, a gente já desespera. Não precisa ser aquela nuvem carregada, basta você ver uma brechinha de nuvem escura e a gente já fica, entendeu? Às vezes ela nem aumenta de tamanho, mas a gente já fica prevendo tempestades imensas. E às vezes só cai uma chuvinha leve. Assim também a gente é. Às vezes aparece uma dificuldade assim e a gente já faz um cavalo de batalha, quando é algo facilmente administrável. Aí o que acontece? Como a gente faz aquele cavalo de batalha, a gente fica nervoso, se desgasta, ou não é assim? Né? Tem aquele estresse, aí depois vê que não foi nada disso, a gente diz assim, nossa, exagerei. Não era para tanto assim. Nós não fazemos isso? A gente faz. A gente não para analisar o fato. Fulano chegou assim, ó, isso, ai meu Deus, eu sei o quê, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou infeliz, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí depois não aconteceu nada daquilo. A tal da impaciência. E a Senhora fala isso. É uma página lindíssima dela. Agora, qual é o simbolismo do barco está sendo jogado de um lado para o outro com uma tempestade violenta e Jesus sentado lá no canto do barco, dormindo, e os apóstolos, os discípulos, desesperados, apavorados. Essa tempestade representa os nossos momentos de provas e desafios. Nós não estamos numa nau chamada planeta Terra? Se é uma nau, ela está navegando no mar da vida. E nós somos aqueles que entramos nesse barco depois de Jesus. Não é? Isso, precisamos nos fortalecer na confiança, né? Então, como diz aí o Alberto, mas a gente tem que entender que e a nossa nau é uma nau de provas e expiações. Então, nenhuma surpresa que aconteçam tempestades. Se uma nau de provas e expiações, tem que ter tempestade. Então, nos momentos de expiações, provas e desafios, os benfeitores espirituais não podem assumir, né, a direção de nossas vidas. Eles não podem passar pelas provas por nós. Não podem. A tempestade é para a gente. Não era para Jesus. Para ele, estava tudo tranquilo. Estava dormindo. A tempestade era para nós. As provas, os desafios, as vicissitudes, os obstáculos são para nós enfrentarmos. Nós temos que encarar nossos desafios, as nossas responsabilidades. O Cristo fica lá, dormindo.
Não é dormindo inoperante. Cuidado, tá, gente? Não é dormindo inoperante. Ele estava lá. Não estava desesperado, com medo da tempestade. Aquele momento não é dele. Ele observa. Observa. Entendeu? Porque ele não pode passar pela prova por nós. Ele construiu um barco, entrou no barco, trouxe todos nós, nos deu as orientações. Aí vem a tempestade, vem os obstáculos, vem as questões do dia a dia, que a gente tem que vivenciar, que a gente tem que aprender a viver, a enfrentar. Ele não pode passar essa prova por nós. O Cristo não pode assumir as nossas responsabilidades e nos isentar das experiências que precisamos viver. A tempestade não era para Jesus. Não era uma experiência para ele, e sim para os discípulos dele, e sim para nós. Por isso que ele entrou e dormiu, ficou lá dormindo. Ele não tinha tempestade nenhuma para enfrentar no barco da vida. Ele era o Cristo. As tempestades que ele tinha que enfrentar, ele já tinha enfrentado há bilhões e bilhões de anos atrás, quando ele estava na sua caminhada evolutiva. Porque todos os espíritos é da lei, criados simples e ignorantes, fazem a caminhada e enfrentam suas tempestades. Então ele já tinha enfrentado a dele. Ele não tinha que viver essas tempestades, essas dificuldades. Então, essa passagem da tempestade acalmada são simbolismos, mostrando que o barco não está abandonado. Tanto é que, quando a tempestade ficou muito intensa e os discípulos entraram em desespero total. Como é que a gente faz quando a coisa fica e que a gente acha que vai sucumbir? A gente chama o Cristo. E aí eles chamaram. O que o Cristo falou para eles? Por que estáis temerosos? Na verdade, ele fez uma pergunta. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Ele fez uma admoestação, chamou a atenção deles. Ele disse, por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Ele está falando isso para todos nós. Por que o desespero? Vocês não sabem que não estão sós? Que o pai não abandona nenhum de seus filhos. Mas não é verdade? Tanto não abandona que me enviou para estar ao lado de vocês. Por que o desespero na hora da dificuldade? Ah, já sei. Porque vocês têm pouca fé. É o que ele está dizendo. Para todos nós, que quando a coisa fica feia, em vez da gente fortalecer a nossa fé, na certeza de que eu estou vivenciando o que eu preciso vivenciar para crescer, mas eu não estou só. O Senhor não abandonou o barco e fugiu. Ele está aqui conosco. O que acontecer está certo. Se Deus achar que é hora de eu partir, está certo. Se Deus achar que eu vou sobreviver, está
Tá certo. Seja feita, não foi o que Jesus falou? Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Porque o Pai sabe tudo. Por isso Jesus disse para eles, por que estáis temerosos? E aqui o Haroldo Dutra Dias bota assim, ó, por que estáis amedrontados? E tem algumas Bíblias que dizem assim, ó, porque vocês são covardes, homens de pouca fé. Eu estou aqui no barco com vocês. Nada de mal pode vos acontecer. O que de mal pode acontecer ao espírito? Aquele que tem fé não tem que ter medo. Entendeu? Agora, vocês têm que enfrentar as tempestades da vida. Porque é assim que vocês se tornarão no futuro bons capitães também. Porque não é o nosso destino nos transformarmos em bons capitães. Não é nosso destino nos transformarmos em futuros engenheiros, construtores de navios. Não é? É. Quando nós nos tornarmos, uma coisa que eu acho linda, engenheiros estelares, nós também estaremos construindo naus para outros marinheiros. Não é o destino de todos nós? Nos tornarmos Cristos? E o que um Cristo faz? Ajuda o Senhor. O que o Cristo fez? Construindo naus para marinheiros de primeira, segunda, terceira, quarta viagem. É o que nós faremos no futuro. Agora, para que eu possa me tornar um bom engenheiro, um bom engenheiro marítimo, né, para construir naus, eu tenho que passar por tempestades. E adquirir o quê? Experiências. Como nós vamos adquirir experiência? Se alguém vier resolver todos os meus problemas. É o que o Cristo está dizendo para a gente. A tempestade não era para ele, era para os discípulos, é para nós. Agora que a gente tenha fé, porque na hora que a coisa ficar feia, Jesus vai levantar e aplacar. Olha aqui o que ele fez, ó. O que ele fez? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. E ele não disse? Bem-aventurados os aflitos, os sofredores, os que sofrem com muitas dores, que eu vos aliviarei. Está aqui. Quando a tempestade ficar muito difícil, ele vai chegar e vai repreender, ele vai se levantar, porque isso aqui, ó, e levantando-se, mostrando toda a sua glória, repreender os ventos e o mar que estão causando a tempestade. Aquela tempestade vai virar não vai tirar, ela vai virar uma chuva mais suave que vai deixar o nosso barco em melhores condições de navegação, nos permitindo chegar ao porto em segurança. É isso que ele vai fazer. E aí, né, eles dizem: que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? É o nosso Cristo, o enviado do Senhor. Então, nós não temos que ter medo das tempestades. Porque quando tiver muito difícil, basta chamá-lo. E ele vai se levantar e vai repreender os ventos
e o mar que está causando essa tempestade. Conseguiram captar o simbolismo? É isso. Vamos pegar agora, voltando aqui ao Pão Nosso, ó, onde nós paramos na aula passada, que nós dissemos aqui, vamos parar no meio, né? Lembra? Aí está aqui, terceiro parágrafo. As coletividades, Pão Nosso, capítulo 29, tá? As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Olha aí, ó, as coletividades humanas costumam cair em desordem. Os marinheiros dentro do barco costumam ficar desesperados, né? Perdidos, assustados, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre, da nau terra, se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus, é o barco de Jesus. Por isso que Emmanuel falou que ele não é um barco desgovernado. Aí vemos Jesus trabalhando desde a aurora dos séculos, desde que eles sentaram à mesa para começar a desenhar como é que ia ser o planeta. E ali assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se integram no divino amor, de tempestade em tempestade. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. A gente não guarda essa impressão? Que a gente está no domínio? Potência A, potência B domina o mundo. Não é assim que a gente pensa? Aqui, lá no Oriente tem uma grande potência. Aqui, eles mandam no mundo. Eles dominam o mundo. Eles comandam o mundo. Aí vem o vírus e mostra quem é que está mandando. Ou melhor, mostra quem não manda. E está todo mundo apavorado agora, lá na Europa, porque veio o quarto, ó, a quarta onda. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, já teve a primeira onda, olha a tempestade, que foi a primeira onda do Covid. Foi uma tempestade, né? Que, ó, varreu, levou muitos espíritos, não foi? Tirou muitos do barco, não tirou? Tirou. Aí vem a segunda onda, que também, ó, levou um monte. Veio a terceira onda e aí todo mundo, ai meu Deus, graças a Deus, a tempestade está acalmada. Aí começou a aparecer aí uma sombra aí no céu, aí o pessoal, ai meu Deus do céu, estão falando de quarta onda. Será que essa onda vai ser maior que as outras ou vai ser uma onda menor? Isso mostra, né? Está tratando da nossa arrogância. Então diz aqui, por enquanto os homens guardam ainda a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo ou no nau
do Cristo, na nau do Cristo, né? Vivem sitiados pela dificuldade, pelo infortúnio? A famosa pergunta: vives enfrentando as tempestades do mar da vida? Trabalha para o bem geral, mesmo assim. Porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, se nós estamos sitiados, cercados, sendo ameaçados pelas grandes ondas, né? Não se desespere. Trabalhe para o bem geral, porque o Senhor concedeu para cada um o material conveniente. Para o sujeito que vai trabalhar na seara, ele deu os instrumentos para a gente trabalhar a terra. E para quem está no barco, ele deu bons salva-vidas para todo mundo. Ninguém vai afogar. Né? Então, não entre em desespero. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Está assim. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. Aí tem a pergunta, no item 25, começa com uma pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Vamos pular aí mais 5 linhas desse item aí. Aí tá assim, acharam? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Foi o que o Manuel falou aqui. O Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Ninguém saiu privilegiado nessa história. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório, tá? É apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam sua marcha. E, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente, quer dizer, esse indefinidamente quer dizer por muito tempo. Não quer dizer que ele nunca vai chegar à perfeição. Mas esse indefinidamente quer dizer por muito tempo, que ninguém sabe dizer com certeza quanto tempo é, a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo, porque o cara fica tanto tempo que ele acaba pensando, nossa, isso não acaba nunca, apareceu um castigo, né? Mas responsabilidade do próprio indivíduo. Essa mensagem de São Luís foi enviada em Paris em 1859. Agora vamos voltar aqui para o Caibar Schutel, né? Para o Caibar. Seguindo aqui, ó. Na parábola, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, né? Depois que o Caibar começa a fazer suas considerações. Na parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, pelo que se depreende, não se faz questão de quantidade, tá? Do trabalho, mas sim da qualidade. E ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até a noite,
não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Então, o problema não é quantidade, é qualidade. Quem chegou na 10ª hora recebeu o mesmo salário que quem chegou na primeira hora, porque teve um trabalho de qualidade. Os primeiros reclamaram, mas a questão não era quantidade, era qualidade. E os últimos trabalharam com qualidade, mereceram o mesmo salário dos que vieram primeiro. Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aquele, que a essa hora foram para o serviço. Daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente os que fizeram aparecer melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Porque aqueles que vieram por último trabalharam, fizeram um trabalho de qualidade. E o senhor percebeu que, não importando o horário que eles viriam, eles trabalhariam com a mesma qualidade. Se eles tivessem sido os primeiros a serem chamados, fariam um trabalho com qualidade. Com a mesma qualidade que trabalharam por último. Não importa a hora que eles fossem chamados. Eles estariam dedicados à vinha. Por isso que o senhor resolveu dar primeiro pagamento a eles. Porque ele percebeu que aquele grupo trabalhou intensamente. E percebeu ainda, não importando a hora que eles fossem chamados, eles estariam com a mesma vontade de trabalhar. Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade? Porque o espírita, ele é convidado pelo Senhor a trabalhar na vinha, mas isso não quer dizer que ele tem que abandonar a vida dele do mundo. Ele vai ter que saber conciliar os dois trabalhos. Porque Paulo sempre disse o quê? Eu nunca fui pesado a ninguém. Saía pelo mundo pregando, fundando igrejas, consolando, esclarecendo, mas buscando o pão de cada dia. Nunca fui pesado a ninguém. Nunca vivi às custas do Evangelho do Senhor. Sempre trabalhei para mim e para os meus, colaborando com os meus companheiros que vinham comigo. Quando ele chegava numa cidade, numa aldeia, ele procurava uma família, um lugar de repente para se estabelecer, mas ele dizia o quê? Às vezes ia ele, Silas, Timóteo, ele dizia, Silas, Timóteo, vocês procurem um comércio local aí, vê se vocês conseguem achar um emprego, um trabalho para vocês. Que eu vou armar aqui a minha tenda e vou começar a fazer minhas redes, fazer as coisas aí, porque ele tinha uma profissão, ele era tecelão. Ou então eu também vou procurar um emprego. Então ele dizia assim, ó, vocês também vão aí. Aí o Silas ia para um canto, procurar qualquer coisa para fazer no comércio local, Timóteo ia para outro, aí cada um ganhava os trocadinhos e com aquele dinheiro eles colaboravam com a família que os recebia, porque na maioria das vezes eram famílias muito pobres. E receber 3, 4 homens, não é? É despesa. Então eles colaboravam, pagavam um aluguelzinho lá, normalmente era uma viúva que oferecia um espaço lá para eles dormirem, aí eles pagavam um aluguelzinho, colaboravam com a comida, então ele sempre falou, e eu nunca fui pesado a ninguém. Nunca. Então tá aqui. Né? Então encontra-se às vezes, muitos espíritas que acham que não, eu não posso me dedicar à seara do Senhor porque vou passar fome, vou parar de trabalhar. Não dá para conciliar as duas coisas. Aí não se dedica à seara do Senhor. Ou então diz assim, eu
estou me dedicando ao Senhor, então vou parar de trabalhar. E vou viver do Evangelho. De alguma forma, eu vou viver do Evangelho. Porque, afinal de contas, não dá para fazer as duas coisas. O Chico mostrou que dava. O Divaldo também. Trabalharam até se aposentar. O Chico lá do Ministério da Agricultura, o Divaldo lá daquela repartição lá na Bahia. Trabalharam. Não viveram. O Chico podia, né? Ele publicou mais de 400 livros. Ele podia dizer assim, olha, eu publico o livro, 80%, ou vou ser mais generosa, 90% da venda desse livro é o nosso. 90% da venda desse livro vai para a Federação Espírita Brasileira ou para instituições de caridade. 10% fica para mim, porque, afinal de contas, eu preciso comprar arroz e feijão. Percebeu? Todo mundo dizia, é verdade, que generosidade do Chico. Ele doou 90%, ele doou 95%, só ficou com 5% para comprar arroz e feijão. Foi isso que ele fez. Ele doou 99% e ficou com 1% da venda dos livros dele? Não. Ele doou tudo. Ele comia do salário, do trabalho dele. Divaldo é a mesma coisa. Quantos livros o Divaldo publicou? E alguma vez ele tirou 1%, 2% para ele? Para ele, eu não digo para Mansão do Caminho, que ali é um trabalho de caridade. Estou dizendo para ele poder comer o estrogonofe dele. Não. Para poder, entendeu? Aquele perfume francês? Não. Para comprar um carrinho Fusquinha. Afinal, é só um Fusquinha. Não é a Mercedes. Ele comprou um carro usado, um carro de 15 anos. O Chico, quando ganhou o Emmanuel falou logo o quê? Dá o Fusca. E mais, o Fusquinha vai me ajudar a fazer as visitas. O Emmanuel, não, vai a pé. Vai bem para a saúde. Aí ele trocou o Fusquinha por macarrão para sopa. Entendeu? É isso que o Caibar está dizendo aqui. Continuando aqui. Na Seara, chega-se a encontrar até os vendilhões que apregoam sua mercadoria pelos jornais. Ele está falando para os espíritas, tá? Como um mercador na praça pública, sempre visando bastardos interesses. Ora, repare como ele está falando para os espíritas. Porque ele disse antes, ó, essa parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Aí no parágrafo de baixo, na Seara chega-se a encontrar até os vendilhões que apregoam sua mercadoria. Que mercadoria os espíritas apregoam? Pelos jornais, como mercador na praça pública, sempre visando bastardos interesses. Ora, aí ele vai dizer quem são os vendilhões. Ora, são médiuns, mistificadores, que exploram a saúde pública. Ora, são gênios capazes de abalar os céus para satisfazer a curiosidade dos ignorantes. Olha aí, os fazedores de fenômenos, vamos dizer assim, né? Enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Ele está falando dos espíritas.
1928. Hoje, 2021, a gente não vê assim? Não vê muitos espíritas, médiuns, expositores, né, fazendo coisas, usando a sua mercadoria, o seu talento como mercadoria, alguns ficando muito ricos, outros indo parar na cadeia, porque abusou demais. Não é? Uns e outros ficando desmoralizados. Uns muito ricos, outros desmoralizados, outros na cadeia e outros dominados por obsessões terríveis. Médios obsidiados, muitas vezes. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu conversando com o meu amigo, um grande amigo, Amazonas Hércules, lá no quartinho dele, lá no Curupaiti. Aí eu estava ainda começando a doutrina, aí eu falei para ele assim, Divaldo, esse médium aqui, né, tinha um trabalho tão belo, como é que ele foi parar aqui? Ele olhou para mim e disse assim, Rose, ele está obsidiado. Eu ainda não tinha muito conhecimento, né? Eu, entendi, Amazônia. Então, acontece, né? E aí ele diz aqui, enfim, são muitos os que trabalham, mas poucos que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Aí ele vai falar mais ainda. Há uma outra ordem de espíritas, para a pessoa não pensar assim, ele está falando do pastor da igreja evangélica. Porque a gente, né, adora ver o problema da outra religião. Ele está falando do tal fulano, da outra religião. Não, ele está falando do espiritismo. Está falando aqui, ó. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. São aqueles que muitas vezes dirigem reuniões mediúnicas, doutrinam espíritos, com toda aquela pompa, né? Seriedade, tudo na fachada. Mas não estudam, não leem, não conhecem a doutrina. Então, ele diz aqui, encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espírito. E aí eu tomei a liberdade de acrescentar mais uma coisa. E tem também aqueles que se encerram entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a, entre aspas, receber espíritos. Não tem? Tem. Mas sou doutrinador. Tem muitos médios que não querem estudar. Não, para quê? Que isso? Eu faço um curso por semana na Casa Espírita. Agora até online. Assisto uma palestra pública. Até online agora. Participo de um evento da casa. Porque lembra que tinha essas coisas? Você tinha que dar passe, eram as exigências. Dar o passe, participar de pelo menos 1 ou 2 eventos ao ano na casa, fazer um curso e assistir uma palestra. Isso é o mínimo. É o mínimo. E tem médios que se contentam com o mínimo. Com o mínimo. Aí você convida fulano, vamos fazer um outro curso? Não. Eu tenho que fazer o curso de mediunidade. Eu estou fazendo André Luiz, escolhi a André Luiz, escolhi Ivone Pereira, acabou.
Vamos fazer aí o meu Denis, vamos fazer o livro dos espíritos. Não, 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 não. Eu trabalho na mediúnica. Então, eu faço um curso de mediúnica. Livro dos médios, faz então o livro dos médios. Livro dos médios? Que livro é esse? Que livro é esse? Existem médios que trabalham nas reuniões mediúnicas que nunca estudaram o livro dos médios. Estudar é uma coisa, ler é outra, tá, gente? Tem médios que trabalham na mediúnica que já leram, estão 20 anos na mesa mediúnica, já leram o livro dos médios 500 vezes. Lê um item, lê dois, lê três, lê quatro. Terminou, começa de novo. 1, 2, 3, né? Todo mundo sabe. Lê. Acabou de novo. Pá, 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 pá. Você já estudou o livro dos médios? Já. Já li 50, não sei quantas vezes. Lembra que a Joana falou pro Divaldo? Divaldo, vai estudar o livro dos espíritos. Ele, ó... Ele conta essa história. Aí ela, Divaldo, vai estudar o livro dos espíritos? Lia. Aí um dia ela, Divaldo, ela, mas dona Joana, são palavras dele, eu já li 5 vezes. Ela, você leu, mas eu mandei você estudar. Estudar o livro dos espíritos. Tem muitos médios que leem. Todo dia, li 10 itens do livro dos médios. Li o capítulo 13 todo. Amanhã é o 14. Depois é o 15. Aí você pergunta, você já estudou o livro dos médios? Tem diferença? Você já estudou o livro dos Espíritos? Ah, eu já li umas 10 vezes. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Ele diz aqui, ó. Encerram-se entre 4 paredes, não estudam. Ele botou aqui, então eles só leem o jogo. E aqui ele fala, não estudam. E passam a vida a doutrinar espíritos. Eu incluiria aqui, e a receber espíritos. Senta lá e manda vir. Então, a gente não está falando aqui, e eu vou parar aqui hoje, a gente não está falando aqui do companheiro da outra religião. O Caibar aqui, ele faz questão de colocar aqui espíritas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deu para a gente entender? Deu. Foi bastante assunto, né? Foi bem amplo. E se a gente for pegar o fio da meada, a gente... Mas uma coisa que, num determinado momento aí do estudo, nós estávamos falando, né, das tempestades, né, que, no caso, as tempestades são para todos nós, a gente tem os momentos de vicissitudes, né, e devemos encarar esses momentos, né, como desafio e ter responsabilidade diante dessas dificuldades, ter confiança. Então, me veio muito à cabeça a questão, né, de como nós, aprendizes, né, da vida, do viver, a gente precisa desenvolver a nossa autonomia, porque, às vezes, a gente fica muito pedinte, muito pedindo socorro a cada instante, e a gente tem que dar conta de si próprio. Nós precisamos ter autonomia de conduzir a nossa vida por conta. É óbvio que a espiritualidade ela está atenta, ela vai nos auxiliar, nos elevando o pensamento, entraremos em sintonia e buscaremos os bons fluidos, mas a decisão,
o caminho, a escolha é nossa. Sempre Então, foi. às vezes, medo, insegurança, a gente quer sempre auxílio externo, né? Eu digo auxílio externo, pode ser até de um encarnado ou do alto. Pode ser que, como auxílio externo, eu possa pegar um auxílio de um psicólogo, que poder dar uma estruturação maior ao meu viver. Isso não invalida, a gente pode seguir, tem momentos da vida que pode, mas dependendo da situação em que a gente vai adquirindo amadurecimento, a gente tem que desenvolver essa autonomia. Exatamente. Afinal, nós temos livre-arbítrio para isso, né? Para ir buscando, construindo. E essa mensagem de Caibar, vocês percebem como Caibar é incisivo? Caibar é firme. Por isso ele foi considerado o bandeirante do espiritismo. Ele é firme. Ele não tem papas na língua. Ele vai lá e toca na ferida. E isso aí ele escreveu em 1928. Nós estamos em 2021, quase 100 anos. São 93 anos que ele escreveu isso daí. E que texto atual? Que texto atual? Foi escrito ontem, hoje, e tem 93 anos esse texto. E aí, nós ainda encontramos muitos médios agindo como esses que o Caibar falava, hoje. Então, está na hora da gente começar a mudar a nossa forma de pensar, não é isso? Então, meus amigos, vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos, quando for 19h40. 19h40 nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Nós estamos procurando ser britânicos nos nossos horários agora. Então, vamos lá, vamos dar uma paradinha. 19h40 nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar.